O universo cinematográfico da Marvel já nos trouxe algumas armas seriamente poderosas, como a Manopla do Infinito e o Darkhold, e até mencionou algumas como a Lâmina de Ébano e o Cajado do Absoluto. Mas ainda existem muitas armas insanamente fortes dos quadrinhos que ainda não fizeram sua estreia. Então, vamos mergulhar direto em 20 armas poderosas da Marvel que ainda estão faltando no MCU. O Vórtice Negro! No número 20 temos o Vórtice Negro. O Vórtice Negro é um daqueles artefatos cósmicos selvagens da Marvel que é fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. Aparecendo pela primeira vez em Lendário Senhor das Estrelas número 5, foi criado pelo deus celestial Godhead, após um ser chamado Gara, da raça Viscard, pedir uma maneira de seu povo desbloquear todo o seu potencial. Pense nisso como um espelho que não apenas reflete você, mas mostra o que você poderia se tornar se abraçasse toda a extensão do seu poder cósmico. Mas aqui está a pegadinha. Para realmente ganhar esse poder, você tem que se submeter ao Vórtice Negro completamente, e isso nunca acontece sem consequências. O Vórtice Negro tem um histórico de conceder força imensa, mas sempre a um preço alto, tornando-o tão perigoso quanto tentador. A Lâmina da Fênix! A Lâmina da Fênix é uma das armas mais insanamente poderosas da Marvel e por um bom motivo. Aparecendo pela primeira vez em Os Fabulosos X-Men número 479, essa espada contém um pequeno fragmento da própria Força Fênix, dando a qualquer um que a empunhe um aumento sério de poder. Não é apenas uma lâmina comum, ela pode liberar rajadas de energia devastadoras, feita da mesma energia psicocinética pela qual a Fênix é conhecida, e fatiar praticamente qualquer coisa. A espada foi secretamente forjada e entregue a Hawkshire, um guerreiro Shi'ar que se uniu à Força Fênix e passou a dominar o Império Shi'ar. Resumindo, é uma arma que você realmente não quer nas mãos erradas. A Espada de Odin! A Espada de Odin é sem dúvida a arma mais poderosa de toda Asgard, superando até mesmo o Mjolnir. Ela apareceu pela primeira vez em Jornada ao Mistério número 117 e está envolta em mistério com suas origens exatas desconhecidas. O que sabemos é que ela é forjada a partir de materiais cósmicos e carregada com a Força Odin, tornando ela uma arma de poder verdadeiramente ilimitado. As lendas dizem que apenas desembainhar a espada de Odin poderia acabar com todo o universo. Sim, é extremo assim mesmo. Por causa de seu potencial insano, ela não aparece com frequência nos quadrinhos, mas quando aparece, geralmente enfrenta alguns dos seres mais poderosos do universo Marvel. O Nulificador Total! O Nulificador Total é facilmente uma das armas mais aterrorizantes do universo Marvel, fazendo jus ao seu nome ao ser capaz de apagar completamente qualquer coisa da existência. Ele apareceu pela primeira vez em Quarteto Fantástico número 50, e não se limita apenas a eliminar pessoas. Ele pode destruir linhas do tempo inteiras em um instante se usado corretamente. Seu poder é tão extremo que dizem ser capaz de derrubar até mesmo um Thanos com poder total. Mas há um grande problema. O nulificador depende inteiramente da força de vontade do usuário. Se você não for mentalmente forte o suficiente para controlá-lo, corre o risco de apagar a si mesmo junto com seu alvo. Essa mistura de poder insano e imprevisibilidade perigosa faz dele um dos dispositivos mais lendários e temidos da Marvel. A plataforma do tempo do Doutor Destino. O Doutor Destino, o arqui-inimigo do Reed Richards e do Quarteto Fantástico, está sempre planejando aumentar seu poder, seja tentando governar a Terra ou bolando planos elaborados para esmagar seus rivais. Impulsionado pela arrogância e pela crença de que ninguém jamais deveria igualar seu intelecto ou força, Destino dominou inúmeras ciências, incluindo uma das mais perigosas, a viagem no tempo. Agora, a viagem no tempo já é arriscada. Se você errar um pouco, pode desfazer o espaço e o tempo, mas nas mãos de alguém tão imprevisível quanto o Destino, é um milagre que ele não tenha reescrito completamente a história. Um dia, se sentindo particularmente ambicioso, Victor Von Doom criou uma máquina do tempo conhecida como Plataforma do Tempo. Com ela, ele podia viajar para qualquer ponto da história. Às vezes, ele a usava para roubar tecnologia avançada, como dispositivos do Homem de Ferro, embora esses planos raramente funcionassem. Outras vezes, ele voltava aos tempos medievais para passar um tempo com Morgana Le Fay, se tornando seu aluno e amante. No universo cinematográfico da Marvel, a Plataforma do Tempo de Destino recebeu um aceno em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O Senhor Fantástico de John Krasinski usou uma plataforma de teletransporte que espelha o dispositivo icônico de Destino nos quadrinhos. Mas acredito que não seja a mesma coisa. O Cristal M'Kraan.
Com todos os dispositivos poderosos e relíquias mágicas no universo Marvel, é fácil esquecer que alguns dos artefatos mais perigosos não são armas propriamente dita. Veja o cristal Munkran, por exemplo. À primeira vista, é apenas um enorme cristal rosa brilhante, mas ele foi chamado de o fim de tudo que existe, o que deveria ser suficiente para fazer qualquer um pensar duas vezes antes de mexer com ele. É gigantesco, do tamanho de uma cidade, e suas verdadeiras origens são um mistério. O cristal não segue as regras normais da física. É um negócio do tipo maior por dentro, abrigando uma cidade de cristal inteira dentro de sua estrutura, protegida por seu próprio campo de força. Bem no seu núcleo, há uma galáxia de nêutrons que age como ponto de nexo conectando toda a matéria através de cada linha do tempo e realidade. Alguns até dizem que há um fragmento da Força Fênix escondido dentro dele. Mas aqui está o verdadeiro perigo. Se o campo de êxtase do cristal Munkran for destruído, isso não causaria apenas caos, criaria um buraco negro universal que eliminaria literalmente tudo. Então sim, não é algo que você queira caindo nas mãos erradas. Ou em qualquer mão, na verdade. O Olho do Vigia. Uma arma nem sempre precisa explodir planetas para ser perigosa. Às vezes, o próprio conhecimento é a coisa mais mortal de todas. E é aí que entra o Olho do Vigia. Pode não ser capaz de destruir uma lua, mas nas mãos erradas é incrivelmente poderoso. O Ato, o Vigia, um ser antigo de uma raça dedicada a observar mundos sem interferir, vivia na lua e vigiava a Terra. Sempre que algo verdadeiramente monumental acontecia, ele aparecia na cena para testemunhar em primeira mão. Com o tempo, o Ato reuniu conhecimento sobre toda a história da Terra, juntamente com os segredos mais profundos de cada herói e vilão da Marvel. Esses segredos eram tesouros de poder, o suficiente para as pessoas matarem por eles. E eventualmente, alguém o faz. O Ato foi assassinado e seus olhos foram roubados. Os olhos do Vigia armazenavam todo o seu conhecimento e memórias, e uma vez desbloqueados, revelaram verdades chocantes que haviam sido escondidas dos heróis da Marvel por anos. Não era uma arma de destruição em massa, mas em termos do caos que desencadeou, foi tão perigoso quanto. A Lâmina Muramasa. Wolverine é facilmente um dos mutantes mais perigosos vivos. Com seu fator de cura insano, ele pode se recuperar de quase qualquer ferimento e suas garras retráteis, juntamente com cada osso em seu corpo, são revestidos de adamantio indestrutível, tornando ele quase imparável por meios normais. Como ele famosamente diz, ele é o melhor no que faz, e o que ele faz é lutar e matar. Felizmente, Wolverine usa suas habilidades para o bem maior, mas sua reputação mortal o tornou um alvo para vilões e organizações que adorariam transformá-lo em seu assassino pessoal. Sabendo que poderia um dia perder o controle ou ser manipulado por grupos como a Hydra, Wolverine pediu ao lendário ferreiro Muramasa para criar uma lâmina especial. Originalmente destinada a vingar os homens que mataram sua esposa, a espada mais tarde se tornou uma garantia, uma arma que poderia realmente parar Logan se chegasse a esse ponto. Forjada a partir de um pedaço da própria alma de Wolverine, a lâmina Muramasa é insanamente poderosa, capaz de cortar em nível molecular e negar completamente fatores de cura. Qualquer ferida que ela inflinja não cicatrizará, tornando ela a arma definitiva contra alguém como Wolverine. Embora a lâmina tenha status icônico nos quadrinhos e até tenha inspirado uma arma semelhante vista no filme Wolverine Imortal de 2013, com o Samurai de Prata, a verdadeira lâmina Muramasa ainda não entrou oficialmente no MCU. Pelo menos, ainda não. Excalibur! Se você já tocou em um gibi, provavelmente já ouviu falar de Excalibur, a lendária espada do Rei Arthur. Ela apareceu em inúmeras histórias, filmes e quadrinhos de diferentes editoras porque sua mitologia é tão icônica que os escritores raramente sentem a necessidade de mudar muito. Todos nós conhecemos o conto clássico. Merlin e a Dama do Lago criaram a espada e Arthur se tornou o rei legítimo ao puxá-la da pedra. Nos quadrinhos da Marvel, a história segue um caminho semelhante, mas com algumas reviravoltas selvagens. O Cavaleiro Negro original precisou unir forças com o Rei Arthur porque o vilão, Kang o Conquistador, viajou para o passado tentando dominar a era medieval. Essa batalha temporal causou uma instabilidade tão grande na realidade que a espada Excalibur acabou se perdendo no fluxo do tempo, sendo lançada para o futuro e voltando antes de finalmente retornar ao seu lugar correto na história. Eventualmente, as coisas aconteceram como esperado. Arthur foi morto por seu filho, Mordred, e a Excalibur foi lançada de volta ao Lago Místico. Quanto ao seu poder, é forte o suficiente para matar absolutamente qualquer coisa, até deuses, imortais e espíritos. No universo cinematográfico da Marvel, a Excalibur ainda não foi totalmente explorada.
Nega Braceletes! Os Nega Braceletes podem parecer acessórios chamativos no Capitão Marvel, mas são muito mais do que uma parte legal do traje. Essas poderosas armas Kree, criadas pela Inteligência Suprema, são dadas apenas aos maiores guerreiros Kree como um símbolo de honra. O Capitão Marvel ganhou seu par, mas em vez de servir ao governo opressivo do Império Kree, ele escolheu proteger a Terra. Essa escolha rebelde o levou ao exílio na Zona Negativa, até que Rick Jones, o aliado de longa data de heróis como Hulk e Capitão América, encontrou um par antigo. Ao bater os braceletes um no outro, Rick e Marvel podiam trocar de lugar entre a Terra e a Zona Negativa. Quando Marvel eventualmente morreu de câncer, seus nega-braceletes foram enterrados com ele, mas outros pares surgiram com o tempo, e cada par é igualmente poderoso, concedendo habilidades como voo, super força, consciência cósmica, teletransporte e vulnerabilidade, manipulação de energia e até interface com tecnologia. A pegadinha? Eles funcionam para qualquer um, herói ou vilão. E isso os torna um dos artefatos mais cobiçados no universo Marvel, com muitas pessoas dispostas a matar apenas para colocar as mãos em um par. O Tactagon! O Tactagon é uma das armas mais aterrorizantes que já atingiu a Terra, ganhando o rótulo de ameaça nível Ômega, um título reservado para coisas capazes de acabar com mundos inteiros. Este artefato alienígena é diferente de qualquer outro porque, na verdade, se liga ao braço do usuário e até tem um toque de senciência. Ele pode sentir medo e parece ansiar por ser usado, muitas vezes empurrando seu hospedeiro para o combate ou situações perigosas. O Rubi Carmesim de Cyttorak. O Rubi Carmesim de Cyttorak é um dos artefatos místicos mais poderosos do universo Marvel e, há muito tempo, 8 seres mágicos imensamente poderosos, conhecidos como a Octessência, discutiram sobre quem era o mais forte. Para resolver isso, fizeram uma aposta. Cada um colocaria uma fração de seu poder em um totem, e o primeiro mortal a tocar cada um se tornaria um exemplar, essencialmente a personificação viva do poder daquele ser. Cyttorak criou o Rubim Carmesim, mas não jogou limpo. Ele trapaceou criando avatares antes que a aposta começasse oficialmente. E seu avatar escolhido foi ninguém menos que Caim Marco. Quando Caim tocou a gema, ele foi transformado no Fanático, um dos vilões mais imparáveis da Terra. Mas aqui está o detalhe: a gema fortalecerá qualquer um que a tocar, concedendo a eles a mesma força avassaladora e quase invencibilidade. E embora o poder que ele dá seja apenas uma fração da verdadeira força de Cyttorak, essa pequena fração ainda é absurdamente forte. Na verdade, foi sugerido que, se o poder fosse usado de forma diferente, aquele pequeno pedaço da essência de Cyttorak poderia ser suficiente para controlar a própria estrutura do universo. A Coroa de Ébano. A Coroa de Ébano é um artefato místico na tradição da Marvel, separado da mais conhecida Lâmina de Ébano. Ela está ligada principalmente a Mordred, servindo como seu capacete encantado e indestrutível. Ao contrário da Lâmina de Ébano, que tem conexões profundas com a Era do Rei Arthur e agora está ligada a Danny Whitman, a Coroa de Ébano não chegou ao MCU. Lâminas de Mysterium. As Lâminas de Mysterium são uma adição fascinante à tradição cósmica, forjadas a partir de Mysterium, um metamaterial raro introduzido nos quadrinhos da Sword e dos X-Men. Essas lâminas são incrivelmente duráveis, leves e resistentes até mesmo a forças cósmicas mais fortes. Elas podem cortar praticamente qualquer coisa, até materiais como adamantio ou vibrânio, e têm propriedades antimísticas e antipsíquicas únicas, tornando elas tão eficazes contra a magia e ataques mentais quanto em combate físico. Apesar de sua força, são surpreendentemente leves e adaptáveis, utilizáveis para armas, armaduras ou até estruturas avançadas. Ligado a facções alienígenas como o Império Shi'ar, o Mysterium é altamente procurado nos quadrinhos. E se o MCU introduzisse as lâminas de Mysterium, elas poderiam rivalizar com metais lendários como o Uru, do Martelo de Thor e da Rompe-Tormentas, potencialmente se tornando um grande divisor de águas para os X-Men e outras histórias cósmicas. A Chave do Zodíaco. A Chave do Zodíaco é um artefato alienígena de imenso poder, aparentemente com energia infinita e até vontade própria. Na tradição da Marvel, é uma arma em forma de Ankh, da dimensão Ankh, frequentemente usada pela Organização Zodíaco, especialmente pelo Escorpião. A chave pode manipular energias extradimensionais para dissipar poderosas rajadas psionicas. O Bastão de Watomb. O Bastão de Watomb é um poderoso artefato místico nos quadrinhos da Marvel, conhecido por aumentar, controlar e amplificar poderes mágicos.
Ele pode absorver e redirecionar energia, abrir portais entre dimensões e foi até mesmo empunhado por heróis e vilões. No MCU, no entanto, ele não foi explicitamente mostrado ou usado ativamente na tela. Ele quase foi apresentado em Doutor Estranho, onde o Wong foi visto se preparando para defender o santuário de Hong Kong com ele, mas essa cena foi cortada. As Pedras Norn. As Pedras Norn são poderosas gemas mágicas asgardianas nos quadrinhos da Marvel. Elas foram criadas pelos Celestiais no alvorecer do universo para atravessar dimensões e manipular a realidade. Conhecidas por sua versatilidade, elas concedem uma ampla gama de habilidades místicas como voo, projeção de energia, teletransporte, transmutação, intangibilidade e até o poder de reanimar os mortos ou fortalecer os outros. Frequentemente descritas como um canivete suíço místico, elas foram empunhadas por feiticeiros como Loki e Carnilha, desempenhando papéis importantes em histórias onde ajudam em esquemas, batalhas e inclusive já ajudaram heróis como os Vingadores. Resumindo, são joias de travessia dimensional e modelagem de realidade ligadas profundamente à tradição asgardiana e à magia cósmica. O Olho Maligno de Avalon. O Olho Maligno de Avalon é um poderoso artefato mágico dos quadrinhos da Marvel. Criado pelos alquimistas de Avalon, ele combina ciência e magia para manipular a matéria em nível molecular, liberar rajadas de energia devastadoras e até permitir viagens dimensionais e no tempo. Introduzido pela primeira vez em Quarteto Fantástico número 54, ele esteve envolvido em várias histórias com personagens como o Cavaleiro Negro, Prester John e os Vingadores. Apesar de suas habilidades únicas e rica história nos quadrinhos, o Olho Maligno ainda não foi mostrado ou mesmo referenciado no MCU. O Cubo Cósmico. O Cubo Cósmico é um dos artefatos de alteração da realidade mais famosos da Marvel, aparecendo pela primeira vez em Contos de Suspense, números 79 a 81. Alimentado pelos Beyonders, ele tem a capacidade de deformar a própria estrutura da existência, rivalizando até mesmo com a Manopla do Infinito em poder puro. Ele concede a seu portador quase onipotência, permitindo-lhes remodelar o espaço, o tempo e a própria realidade, limitados apenas por sua imaginação. O Coração do Universo! E finalmente, o número 1, o Coração do Universo. Esse é indiscutivelmente o artefato mais poderoso de toda a Marvel, aparecendo pela primeira vez em Universo Marvel, o Fim. Enquanto a Manopla do Infinito já concede controle divino sobre a realidade, o Coração a supera de longe, essencialmente tornando seu portador o ser supremo de toda a existência. Mais forte do que o One Above All, criado pelo ser supremo definitivo da Marvel, representa a verdadeira chave para o universo e toda a vida dentro dele. E aí está! 20 armas insanamente poderosas da Marvel que ainda estão faltando no MCU. Algumas dessas poderiam mudar o jogo inteiro se algum dia chegassem à tela grande, enquanto outras poderiam ser perigosas demais para o universo live action lidar. Qual dessas armas você acha que deveria aparecer no MCU? Deixe nos comentários e não se esqueça de curtir, se inscrever e clicar no sino para não perder nosso próximo vídeo.